Boa noite, meus irmãos. Estamos aí abertos no livro de Esther? Que livro maravilhoso. Eu espero que você compartilhe aí, desse livro que é tão especial. Me faz lembrar muito da minha filhota. Vocês sabem que quando ela era pequena, ela tinha uma admiração muito grande por Esther, né? E ela um dia falou para mim assim: mãe, você devia ter me chamado de Esther. E o pastor falou: Adriano, você vai pregar sobre Esther. Eu falei: uau, coisa boa demais, pastor, adoro essa história. Uma história empolgante, como uma das melhores de Hollywood, né? Uma história cheia de reviravoltas, cheia de estratégias, muito gostosa mesmo de ouvir. Um livro da Bíblia onde nós não vemos o nome de Deus sendo mencionado. Que coisas, sabiam disso? É um livro da Bíblia onde nós não vemos o nome de Deus, mas nós vemos o agir dele através dessa mulher tão especial, dessa protagonista tão especial, através desse parente próximo que cuidava dela como filha, esse Mardoqueu. E nós vemos aqui a história de um reino tremendo, poderoso. E logo no primeiro capítulo, ele já entra com uma festa, uma enorme festa, E eu gosto muito da Bíblia na linguagem de hoje, para a gente ver esses detalhes, que às vezes a gente não consegue entender algumas palavrinhas aqui na linguagem mais comum da Bíblia, E aí eu trouxe aqui, na linguagem de hoje, o capítulo 1, conta para nós que no terceiro ano, versículo 3, diz que o rei deu um banquete. Esse banquete incluiu todos os seus oficiais e servidores. Estavam presentes também os chefes dos exércitos da Pérsia e da Média, e os governadores, e os nobres das províncias. E durante 6 meses, Xerxes, ou Assuero, exibiu todas as riquezas do seu reino, e o luxo e o esplendor da sua corte. Depois de 6 meses de festa, gente, pensa isso, 6 meses de festa. Às vezes a gente faz um dia de festa, a gente já está esgotado, As mulheres aí, quando a gente se organiza em um dia de festa, eu não sei vocês, mas eu chego no final. Esse fim de semana mesmo, eu cheguei no sábado à noite, eu estava acabada. Então, PG, depois sábado, o dia inteiro, almoço e tal, você chega no final, você está assim, O cara deu 6 meses de festa, pensa isso, Aí depois de 6 meses, não contente, o rei, versículo 5, ofereceu nos jardins do seu palácio um banquete para todos os moradores de Suzã, tanto os ricos como os pobres. A festa durou quanto? Misericórdia, vai gostar de festa assim do outro lado, Mais uma semana para quem? Quem foram os convidados agora? Além dos oficiais, generais, nobres, poderosos, governadores, agora o rei resolveu chamar a galera, A cidade foi convidada, ricos, pobres, todo mundo. O versículo 6 diz que o pátio estava todo enfeitado com cortinas de algodão branca e azul, amarradas com cordões de fino linho vermelho. Estavam presos por argolas de prata e colunas de mármore. O piso era de ladrilhos azuis, de mármore branco, de madrepérola e de pedras preciosas. Havia sofás de ouro e de prata. Que coisa linda, gente? E os convidados tomavam as bebidas em copos de ouro, e todos eles eram diferentes uns dos outros. E o rei mandou que o vinho fosse servido à vontade. A festa era grande, o lugar era espetacular, a riqueza sem medida. E nesse contexto desse reino tremendo, acontece um problema ali, E nós conhecemos a história. A rainha oficial é destituída do seu trono.
há um problema ali, né? O rei pede conselho. E alguns dizem que Vasti, na verdade, havia se recusado a atender os caprichos de um rei bêbado e descontrolado. Não sei se é verdade, mas parece que era para ela realmente mostrar-se totalmente, sem seus trajes, para os convidados do rei. E ela se recusa a isso. Mas a história conta que o rei precisou se casar de novo. E aí é que a nossa heroína entra em cena, né? O capítulo 2 do livro de Esther, no versículo 3, diz que foram comissionados, o rei, né, foi aconselhado a colocar comissários em todas as províncias do seu reino. E eles deveriam reunir as moças virgens de boa aparência e formosura na cidade de Suzã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E esse guarda devia dar os ungüentos às mulheres. E uma moça devia cair no agrado do rei, e ela reinaria em lugar de Vasti. O versículo 5 diz que na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia transportado. Ele criara Daça, que é Esther, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidade de Suzã, sobre as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Sabe, queridos, o texto diz aqui que esse judeu criava Esther como filha. Diz que várias moças, na verdade diz que muitas moças foram levadas. E sugerem que Esther estava no meio dessas moças, ou seja, não foi uma coisa muito democrática, né? Não foi um concurso de beleza em que as moças se inscreviam voluntariamente. Parece que Esther foi levada, né? Junto. Eu fico imaginando assim, uma moça sem pai, nem mãe. Eu creio que Esther tinha sonhos de ter uma família comum, normal. E de repente se vê levada a um palácio real, junto com muitas outras moças, e imaginando o que seria do seu futuro. Sabe, queridos, na nossa vida nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria que acontecesse. E muitas vezes, ou quase nunca, nós sabemos como elas terminarão. Esther foi levada. Ela podia estar abalada com isso. Mas nós vemos que no versículo 9, essa moça alcançou favor perante aquele rapaz, aquele homem encarregado de cuidar dela. Sabe o que isso me lembra, amados? Que apesar dela ser uma pessoa órfã, sem pai e sem mãe, criada por o filho de um tio. Que coisa, né? Não era nem um tio, né? Era o filho do tio, um primo. Não era criada nem por uma avó, nem por um vô, né? Agora levada, junto com muitas outras, para o palácio de um rei. Não era uma coisa muito animadora. Mas
aquele homem encarregado de cuidar daquelas muitas mulheres se encanta por ela. Isso fala muito para a gente do comportamento de Esther nesse momento de mais uma rasteira que a vida às vezes pode dar, né? Órfã, pobre, de uma raça que muitas vezes era considerada excluída, deportada, tomada, humilhada. Esther agora cai nas graças desse cuidador. E você sabe que eu fico pensando, queridos, com certeza, essa moça não estava deprimida ou triste, sabe, com todas as coisas ruins que já tinham acontecido na vida dela. Ela conseguia ainda manter a fé e conseguia manter ainda a alegria de uma pessoa que sabia que tinha um Deus. Que coisa bonita isso, né? E Deus colocou no coração daquele homem um carinho especial por ela, dessas coisas que só acontecem com os filhos do céu, né? A graça que só os filhos do céu têm, a alegria no rosto, porque imediatamente ele gostou dela e a fez passar aos melhores aposentos. Imagina, né? O melhor lugar é sempre para os filhos de Deus. Que coisa linda isso, né? E aí, no versículo 10, tem um verso que às vezes eu ficava pensando, né? Por que será isso, né? O versículo 10 conta assim, que Esther não declarou o seu povo e nem a sua linhagem. E por que ela fez isso? Porque Mordecai ordenou que ela não declarasse. Eu fico pensando, sabe, irmãos, será que ela tinha vergonha? Acho que não, né? Isso foi o quê? Eu costumo dizer assim, sabe, irmãos, nós temos que ser sábios, né? Mordecai foi sábio. Simples como as pombas, sagazes. Ele foi sagaz. Ele sabia que ela estava indo para um ambiente hostil. E ele sabia que seria difícil. E então ele diz, não declare, seja sábia. Depois do embelezamento, quanto tempo durava o embelezamento? Menina, era tempo, né? 12 meses. Rapaz, esse rei era exigente, né? Misericórdia, né? 12 meses com perfumes, ungüentos, sei lá mais o que, massagens. Devia ser bom o negócio também, né? 12 meses no palácio, se preparando para o grande dia de encontrar com o todo-poderoso do rei lá, né? E aí, o que eu acho legal nessa história, né? Esther, humildemente, cada moça tinha sua noite, tinha uma chance. Já pensou, Fátima? Você só tem uma chance. Ela podia escolher o que ela quiser. Gente, era o mínimo, né? Era o mínimo. Você poder escolher o que você quisesse para levar lá para o seu momento, para o seu grande momento lá com o rei, né? Mas Esther nada pediu. A Bíblia conta isso no versículo 15. Ela seguiu conselhos. Gente, olha quanta lição preciosa na vida dessa moça, órfã, simples e pobre, essa plebeia, né? Ela era obediente, ela era uma pessoa feliz, confiante, uma pessoa agradável, uma pessoa cristã, uma pessoa que confiava, que os outros às vezes sabiam que era melhor para ela, humilde. Nada pediu. Ela seguiu o conselho do eunuco do rei, do guarda das mulheres,
e ela alcançava o favor de todos os que a viam. Que coisa linda demais. Queridos, nós cristãos precisamos fazer diferença. Sabe, eu lido com muita gente no trabalho, eu lido com muita gente mesmo, entre clientes e colegas. E eu digo uma coisa para vocês, como o mundo precisa de cristãos. Como o mundo precisa de pessoas corretas, de pessoas gentis, de pessoas interessadas no outro, de pessoas amáveis, de pessoas que têm empatia, irmãos, que sofrem com os que sofrem, que riem, que se alegram com os que se alegram, que oram, que pedem orações por aqueles que estão em necessidade. Sabe, meus irmãos, o que o mundo precisa é de cristãos de verdade, de cristãos como Esther, que ouvem conselhos, que são humildes. Sabe, queridos, eu costumo dizer, opa, troca isso aqui. A culpa é minha? Eu costumo dizer uma coisa, sabe? E eu comento isso muito com os meus filhos. Ninguém tem raiva de quem é humilde. Ninguém tem. Esther era uma moça cristã, humilde. E isso trazia o favor de todos os que estavam ao seu redor. Queridos, quando nós levarmos em nós as características dos filhos do céu, as características que estão ali nas bem-aventuranças, bem-aventurados os simples de coração, os humildes, os que têm fome e sede de justiça. Sabe, irmãos, o que mais o Senhor sonha é ver moças como Esther, rapazes como Mordecai, que fazem a diferença no mundo, que são firmes nos seus propósitos, que são cristãos de verdade. Eu digo para vocês, pessoal, eu digo para vocês como alguém que lida com pessoas o dia todo, como nós somos, a gente que é gestor, a gente que trabalha com gente, a gente é desesperado por pessoas cristãs. Cristãs. Eu posso falar isso para vocês? Porque pessoas cristãs ouvem. Pessoas cristãs pedem perdão. Pessoas cristãs perdoam. Pessoas cristãs crescem, aprendem, porque são abertas. Como precisamos disso no mundo de hoje? Não precisamos? Pessoas que entendem, que ouvem os outros, que sentem, que ajudam. Como nós precisamos disso? Como isso faz diferença, irmãos? No mundo corporativo, isso faz uma diferença espetacular. E isso fez uma diferença espetacular na vida dessa moça. Essa moça fez uma diferença na vida de milhares de pessoas. Simplesmente por ela levar a sério os princípios divinos na sua vida. Ela foi escolhida de plebeia, de órfã, de pobre, do povo excluído,
de desterrada, de dominada, ela virou rainha. Não é uma história espetacular? Não é mais espetacular do que aqueles filmes que passam no fim do ano na TV, né? Daqueles filmes do Um Príncipe em Minha Vida, ou sei lá, esses assim. A Bíblia tem uma história dessa. E é linda demais, irmãos. E a gente continua na história de Esther, vendo agora o desempenho do seu grande protetor, esse Mordecai, que todos os dias ia ver como ela estava, que era um homem segundo o coração de Deus, que Deus colocou na vida dela. Sabe, queridos, às vezes a gente não vai ter o pai que a gente queria ter, que fosse, ou às vezes a gente não vai ter a mãe que a gente queria que fosse, mas Deus sempre vai ter alguém que vai cuidar de você. Deus mandou Mordecai na vida de Esther. Sempre vai ter alguém que vai cuidar de você. Ou ele mesmo vai cuidar de você. Mordecai ia todos os dias no palácio. Cuidava, mesmo à distância, só para ver como ela estava. Ele não podia chegar perto, ele não podia estar presente, mas ele ia ver como ela estava. E num desses dias, passeando por ali, ele escuta alguma coisa, ele vê alguma coisa, e ele descobre que uma conspiração estava acontecendo, e alguém estava querendo matar o rei, e a coisa era muito séria, e ele verifica, e realmente era aquilo mesmo. 2 eunucos do rei, duas pessoas muito próximas, 2 pessoas que guardavam a porta do rei. Isso está lá no finalzinho do capítulo 2. E aí ele descobre toda essa história, conta para a rainha conta para o rei. Todo mundo vai ver se era verdade. A coisa pesquisada e é verdade. Então o rei manda escrever aquilo lá. A justiça é feita lá, porque naquela época sabe que o rei podia fazer o que quisesse com quem quisesse. Os caras morrem, mas ninguém faz nada com Mordecai. Mas tudo bem, as coisas são assim mesmo. Nem sempre os heróis são reconhecidos, não é? A vida continua. E de repente um cara surge na história aqui, um cara chamado Amã. Sempre tem desses, né? E aí o rei manda que esse cara devia ser um cara muito inteligente, né? Devia ser um cara muito esperto. Ele cai nas graças do rei. E naquela época era tudo que você poderia querer, você cair nas graças do rei. Então, de repente, o rei, além de pôr o cara lá para cima, ainda manda que todo mundo fizesse o quê? Reverência diante dele. Pensa um negócio desse. Só que Amã passava, todo mundo, claro, tinha que obedecer o rei, fazia o quê? Reverência diante de Amã. Todo mundo menos quem? Claro, né? O judeu Mordecai. E aí, é engraçado, né? Porque parece que as pessoas se incomodam com a sua vida, né? Todo mundo começa a reparar que Mordecai é o único que não faz a tal da reverência. E aí, o que acontece? Sempre tem o X9, não é? Na história. Os caras dedam o Mordecai. E esse Amã começa a ficar com extremo ódio de Mordecai. Mas ele decide não se vingar apenas do Mordecai. Ele decide se vingar de quem? De todo o povo de Mordecai. Porque, queridos, às vezes, o nosso comportamento, o comportamento de um filho de Deus, simplesmente a obediência aos princípios de Deus vai trazer ódio, vai trazer raiva, não é assim? E as pessoas vão ficar com raiva de você e por tabela da sua religião, por tabela do seu Deus, por tabela da sua fé. A trama é feita. O cara tinha moral. Ele chega para o rei e fala: "O rei, seguinte, estou pensando, tem um povo aí que não é legal, não é bacana, vamos exterminar." Para resumir a história, né?
o rei tira o anel do dedo e fala, faz o que você quiser. O decreto está feito. E decretos dos medos e persas não se revogam. O fim está decretado. Queridos, aos olhos humanos não existe saída. Então, vocês imaginam quando isso começa a ser decretado nas cidades em volta? O terror. Todo mundo sabe que não tem saída. Todo mundo sabe que um decreto real não se revoga. O que Deus vai fazer? Sabe? Mordecai manda avisar Esther. Esther fala, você está doida? Se eu entrar lá, eu vou morrer. E então, o capítulo 4 do livro de Esther, versículo 14, tem um dos textos que eu acho mais lindos e de maior fé na palavra de Deus, que diz assim: se de todos se calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como essa é que foste elevada a rainha? Que fé desse homem, irmãos. Que coisa mais linda isso aqui. Se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Amém? Que lindo esse texto. Sabe o que me lembra isso? Aquele texto de Ellen White em que ela diz assim: Deus tem mais de 1000 maneiras. Lembra da Anne? Deus tem mais de 1000 maneiras. Sabe, queridos, quando você chegar em um ponto na sua vida, em situações na sua vida, que você não enxergar saída, e eu já cheguei em situações assim na minha vida, não tem, Senhor, não tem como resolver isso aqui, não tem saída possível, e você imagina em todos os lados, todas as possibilidades, e você não enxerga nenhuma, e você conversa com outras pessoas e você pede conselhos, porque o cristão pede conselho, né, irmãos? Não está escrito na multidão de conselhos? A sabedoria. Então, você não enxerga, você se lembra desse texto. Deus tem mais de 1000 maneiras, tem mais de 1000 saídas. Quando você não enxerga nenhuma. E é isso que Mordecai está dizendo aqui. Se você não fizer nada, Deus vai dar outra saída. Amém? E Deus daria outra saída, queridos. Isso é fé. Isso é lindo demais. Isso é o que Deus quer exercitar em nós. Sabe, irmãos? Eu sei que eu não posso falar muito hoje. Mas eu quero dizer para vocês que Esther escolheu a saída número 1. A saída número 1 de Deus é nos usar. Cada um de nós. Você tem um propósito. Eu tenho um propósito. Cada um de nós tem um propósito. Você tem pessoas que só você acessa. Eu tenho pessoas que só eu acesso. Deus quer nos usar, como usou Esther, como usou os judeus, que jejuaram por 3 dias. Sabe, pastor, eu às vezes fico com vergonha, sabe, pastor? Quando a gente propõe à igreja fazer um jejum de... Quanto tempo que a gente está fazendo? 10 horas. Né? 10 horas. 10 horas. E a gente vê o povo 3 dias. Eu nunca consegui fazer 3 dias, pastor, confesso.
Será? Alguém aqui já conseguiu fazer 3 dias? Ai, Fátima, glória a Deus, que bênção. Mas, tipo, eu fico imaginando, Jesus fez 40, e a igreja faz uma proposta de fazer 10 horas, e a gente fica torcendo o nariz. Sabe, irmãos, quando a gente está em dor, quando a gente está ameaçado, sabe? Eu já passei situações na minha vida, sabe, irmãos? Que assim, nem que eu quisesse comer, não conseguia. Que horas que a gente vai começar a realmente levar a sério a busca de Deus? É na hora que tiver um decreto de morte, irmãos. Vai ter que ser assim. Eu não quero que seja assim comigo. Eu não quero que seja assim com a maior parte de nós. Mas eles se juntaram por 3 dias e Deus foi maravilhoso, trazendo uma reviravolta incrível e fazendo com que o rei não dormisse e fazendo com que Esther entrasse naquela sala real e não fosse morta e fazendo que, pelo contrário, a hora que o rei a visse, ainda falasse para ela: Esther, o que você precisa? Sabe, porque você entrou aqui sem ser chamada, você sabe que você pode morrer, mas é o seguinte, o que está te aprendendo? O que é que você precisa? Até metade do reino eu dou para você, pega aqui, pega o meu cetro. Gente, o que é isso? Isso é Deus. Isso é o Senhor nas entrelinhas do livro, movendo fatos, movendo corações, levando pessoas a decisões, a sentimentos, provocando sentimentos nos outros, sabe, queridos? A hora certa, o lugar certo. E o banquete é feito. E eu fico imaginando, gente, como que Esther foi sábia, como que Esther aguardou a ordem do Senhor, porque eu não sei, porque eu acho que, se fosse eu sei lá, eu acho que eu já falava logo, não, o cara está falando que metade do reino vai me dar, então eu vou já falar logo agora, vai que ele muda de ideia, né? Mas não, vamos para o banquete, e faz um banquete, não, estou sentindo que não é agora. Gente, você tem que estar muito com Deus, você tem que estar muito ouvindo a voz, obedecendo as instruções. Isso é um desenvolvimento de um relacionamento de alguém que sabe a quem serve, que conhece pessoalmente a ordem, o modo. E depois do primeiro banquete, vem o sonho. E no sonho, a lembrança. Quem foi mesmo que me avisou que eu seria morto? Gente, eu não fiz nada, está errado isso, eu fui injusto. Eu não agradeci, quem foi mesmo? Leia aí, por favor. Tem alguém aí? Quem vai me ajudar a tomar a decisão? Como eu posso fazer? E Amã está passando, Amã, o que eu faço? O que um rei faz a quem quer honrar? O que se faz a um homem a quem o rei quer honrar? E aí Amã é obrigado a honrar Mordecai. Gente, que história louca é essa? Que Deus é esse? Sabe o que eu vejo em tudo isso, amados? Oportunidades. Mesmo para o orgulhoso Amã. Oportunidades. Demonstrações claras e cabais de que Deus estava operando os fatos. Queridos, depois de tudo isso, eu quero terminar lendo o capítulo 8 de Esther, o último verso.
Porque a história é espetacular, né? E dá para a gente falar muito, mas eu não posso falar muito. Mas o último verso do capítulo 8 de Esther, para mim resume o objetivo de toda essa narrativa e de tudo que o Senhor organizou de uma maneira tão espetacular, usando 2 seres humanos que se colocaram em suas mãos. Também, versículo 16, vamos começar daí. Para os judeus, houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo. Banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Amém? Que coisa maravilhosa. Você acha isso maravilhoso? Gente, isso é maravilhoso. Que coisa linda. Sabe, 3 dias de dor, de aflição, de jejum, de lágrimas, de clamor. E agora festa, alegria, banquete, regozijo, honra, felicidade. Porque Deus é assim. Porque às vezes você está passando pelo momento do jejum, do clamor. Mas vai chegar um momento, se você confiar, se você não desistir, se você como Mordecai disser, olha, você pode não querer, você pode se recusar, você pode ficar calada, você pode fingir que você não é judia, que você não tem nada a ver com isso. Fica sabendo de uma coisa, Deus vai dar um jeito, com ou sem você. Mas você tem um propósito. E Deus quer usar você para trazer alegria, felicidade, regozijo, honra. E principalmente, queridos, conversões, salvação. Esse é o nosso propósito. Esse é um resumo do que Deus quer fazer com todos nós. Bênçãos. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim, não tem como. Deus está aí. Você não vê o nome do Senhor nesse livro, mas você vê o seu agir. As pessoas vão ver o seu agir, o agir de Deus na sua vida. E as pessoas vão dizer, como eu faço? Para ter essas bênçãos? Alegria, felicidade, banquete, alegria, honra. Mordecai tomou o lugar de Amã. Amã foi enforcado na forca que preparou para o Filho de Deus. Coisas que só o Senhor pode fazer. Coisas que só o Senhor pode fazer. Que você possa confiar nesse Deus incrível, das reviravoltas incríveis, dos livramentos espetaculares, das bênçãos maravilhosas. Que Deus te abençoe. Confie nele. Amém.